E aí, galerinha, tudo tranquilo? Cara, o assunto de hoje que eu vou falar pra vocês, eu já quebrei a cabeça várias vezes tentando estudar isso, e eu espero ter compreendido alguma coisa que é basicamente o que é a NFT, né? Por que esses preços são alucinados? É, tipo, cara, tem NFT que já foi vendido a tipo 600 Ethereum, e eu não sei se vocês têm noção, mas Ethereum no presente momento ele tá custando papo de tipo $1000. Além disso, tipo, eu quero mostrar pra vocês também algumas curiosidades e, tipo, por que alguém então gasta esse dinheiro? Ou ao menos tentar explicar o porquê que essas pessoas estão dispostas a comprar então uma NFT. Então, para começar, cara, eu vou tentar definir para vocês o que é o NFT e, assim, da tradução desse nome daqui, cara, isso aqui significa non-fungible fungible token. E, cara, o que isso significa, mano? É não fungível, né? Tipo, não, eu acho que é fungível, fundível. Não, não é fundível. Bem, não importa. De qualquer maneira, isso é um token. E essa característica de ser não fungible significa que ele não pode ser, tipo, não tem outro token de valor equivalente e esse token também não pode ser particionado. Mas como assim, né? Cara, imagina o seguinte, imagina que você tem um Bitcoin, né? Se você, melhor, a gente tem R$ 1 aqui na mão. Então eu tenho R$ 1 na minha mão. Se eu entregar o meu R$ 1 ou pegar uma outra nota de R$ 1 na minha carteira, eu consigo, tipo, obter exatamente o mesmo valor. Tipo, o fato de eu ter aqui R$ 1 com o serial number, né, aqueles números que vem aqui, X ou Y aqui, que vão ser diferentes, não, não significa que o preço, ou seja, o valor desse R$ 1 aqui é diferente do valor desse R$ 1. Eles basicamente representam a mesma coisa, eles têm o mesmo valor e representam a mesma coisa no nosso mundo real, beleza? Além disso, se eu pegar tipo 5 notas dessas de R$ 1, eu consigo, então, vou pegar aqui mais uma, duas e uma quinta, então, nota. Então eu teria aqui 5 notas, né? Uma aqui, meu Deus, uma aqui, duas aqui, três aqui, quatro aqui e cinco aqui, beleza? Se eu pegar essas 5 notas e somar elas, eu poderia ir, sei lá, num banco, num jornaleiro e tal, e trocar por uma nota, então, de R$ 5. Ou seja, essa nota de R$ 5 daqui, ela pode ser particionada em valores menores, beleza? Já o NFT, cara, isso não é possível, ou seja, se a gente tem um NFT X aqui, melhor, vamos abrir uma nova abinha aqui. Então, se eu tenho o NFT 1 aqui, e eu tenho um NFT 2 aqui, cara, esses caras são, tipo, diferentes. Eles não vão ter necessariamente o mesmo valor, eles podem sim ter o mesmo valor, mas eles vão representar coisas diferentes. E assim, eu tô falando representar porque, tipo, o real ele representa um valor fictício que a gente, nós seres humanos, resolvemos dar, né, aquele papelzinho de R$ 1. Isso de maneira a facilitar o nosso comércio e tal, tal, tal. E aí é só estudar história, economia, sei lá, e a gente consegue entender isso um pouco melhor. Já no caso do NFT, cara, o NFT ele basicamente representa um conjunto de dados. Assim, hoje em dia é muito, muito, muito comum ver NFTs que representam imagens, GIFs ou vídeos, mas a real é que, tipo, NFTs, ele na real é só um endereço dentro de uma blockchain, beleza? Então ele lembra aquela história do hash, que é um conjunto de letras e números, e assim por diante, né? Então, tipo, um NFT ele vai ser um hash, e esse hash aqui ele vai apontar para um conjunto de dados. Esses dados, cara, podem ser muita coisa, inclusive imagens, vídeos e GIFs e etc. Beleza? Então, isso é o que é basicamente o NFT. É só isso. É só um endereçozinho, cara, que representa então um conjunto de dados. Belezinha? E aí, assim, por que então isso tipo, por que alguém compraria isso, né? Qual o valor disso aqui? Na verdade, tipo, para que a gente usaria algo desse tipo, né? Então, cara, qual seria então o uso do NFT? Bem, basicamente isso é um pouco variável, mas assim, além dele armazenar um conjunto de dados, ele pode ser usado para, por exemplo, jogos, como a gente vai ter então o tipo X Infinity, vai ter Crypto, ou melhor, tinha, né? CryptoCars, CryptoPlanes e etc.
Então, tipo, esses casos daí geralmente estão representando imagens que são usadas dentro de jogos e essas imagens seriam, então, únicas dentro daquela blockchain, né? Tipo, pro planeta inteiro que estiver rodando, pro planeta inteiro, obviamente, dentro daquela blockchain, aquela NFT, então, é única e aí, por isso, aquela pessoa possui, tipo, um conjunto, uma imagem, né? Um conjunto de dados que são únicos daquela pessoa. E aí, cara, eu já vi, tipo, uma vez viajando lá viajando, né? Tipo, utilizando o YouTube, eu vi uma vez um videozinho muito besta de um cara falando, como que eu, tipo, hackeei, sei lá, 100 NFTs. E a real é que o maluco entrou numa plataforma de venda de NFTs e ele basicamente fez o seguinte, ele ia lá, copiava a imagem e salvava no computador, copiava outra imagem e salvava no computador. E ele dizia que então tava, tipo, roubando, ou copiando, ou clonando uma NFT. Só que a real é que, cara, a NFT, ela é só o endereço, mano. Ela é só esse endereço aqui que armazena, ou seja, guarda esse conjunto de dados. É como se a NFT, ela apontasse para um servidor, né? Então, digamos que você comprou a imagem, sei lá, de uma maçãzinha. E a minha maçã não vai sair muito bonita, porque você já sabe que eu não desenho muito bem. Mas, digamos que você comprou, então, uma NFT que aponta para uma imagem de uma maçãzinha. Cara, na real, o que está acontecendo é que essa NFT aqui, ela aponta para um servidor, mano. Isso aqui é só uma máquina, beleza? E dentro desse servidor, então, tem essa imagem. É como se fosse, cara, um endereço assim, tipo www.maçã.io, sei lá. Imagina que seja isso, beleza? Então, o NFT, ele está apontando para esse endereço aqui. E nesse endereço, coincidentemente, a gente tem essa imagem da maçã. Então, cara, se você copiar a imagem da maçã, não é que você copiou o NFT, tipo, a NFT ela existe dentro da blockchain. A única coisa que você está fazendo é copiar a imagem para qual a NFT estaria apontando. E aí, tipo, isso faz a NFT perder o valor dela? Cara, não necessariamente. Porque imagina só, hoje em dia, né, há muito tempo atrás, o senhor Leonardo da Vinci fez o favorzão de ir lá e, tipo, criar a Mona Lisa, beleza? Então o cara foi lá, pintou o quadro da Mona Lisa e hoje em dia esse quadro está guardado dentro de um museu. E assim, se eu quiser ter um quadro da Mona Lisa na minha casa, eu posso simplesmente chegar num outro pintor ou então, tipo, numa impressora, né, aquelas lojas de impressoras gigantes, imprimir aquela imagem e colocar, então, numa moldura e colocar num quadro aqui em casa. Eu vou ter a Mona Lisa? Bem, de uma certa forma, eu vou ter. Porque, tipo, na minha casa vai ter lá um quadro da Mona Lisa. Agora, é a Mona Lisa, tipo, original? Cara, não é, porque a Mona Lisa original tá lá no museu, no Louvre. E aí, tipo, é a mesma coisa então para NFT. O cara que foi lá e copiou aquela imagem, ele na real ele não pegou nenhum dado da NFT, mano. Ele simplesmente criou uma cópia daquela imagem e guardou no computador dele, beleza? Então a gente pode imaginar, cara, a NFT como esse certificado de originalidade de alguma coisa. O que é interessante também é que como a NFT guarda um conjunto de dados, uma parte desses dados é na real o histórico de todos os proprietários dessa NFT, ou seja, tipo, se eu criei uma NFT 1 aqui, então vamos lá. Vamos lá. Digamos que hoje, no tempo X aqui, no tempo 0, eu fui lá e criei a NFT underline G aqui, porque, né, sou eu, Gabriel Pans, e aí eu criei a minha NFT. E aí no tempo 1, eu fui lá e vendi a minha NFT para, sei lá, para pessoa A. Beleza? Então a pessoa A foi lá e comprou então a minha NFT. E aí depois de um tempo, sei lá, em tempo 10, a pessoa C comprou então essa mesma NFT. E aqui no meio, cara, pode ter tido várias vendas e compras dessa NFT, beleza? Essa pessoa daqui agora que possui essa NFT, ela tem todo esse histórico daqui. Ela sabe que no momento 0 essa NFT pertencia a mim. Então aqui, eu vou colocar aqui, ó, pertencia a mim. E aqui depois ela sabia que pertencia a pessoa A, pessoa B, pessoa J, e aí não importa. O que importa é que aqui, nesse instante, ela tem todo esse histórico daqui para trás dentro da NFT. Isso além, óbvio, dos dados originais aqui da NFT. E, tipo, quando eu digo dados originais, cara, é porque eu não sei se vocês já pararam para olhar a NFT,
mas vocês podem dar para colocar uns atributos bem legais, assim, tipo, digamos que você esteja criando um jogo de cartas. Então a sua NFT, ela pode ter, tipo, os status daquela carta, né? Tipo, força, tipo, a super trunfo. Então, tipo, vai ter força, velocidade, resistência, sei lá, vida, né? Então, velocidade aqui e vida aqui. Então, tipo, cara, você pode colocar uns atributos assim e fazer um joguinho de cartas, tipo, um super trunfo bundão, usando NFTs, entendeu? E esses dados aqui, cara, vão pertencer àquela NFT. Além disso, tipo, digamos que eu criei esse jogo de super trunfo e eu vendi, então, esse jogo para outra pessoa e essa pessoa foi vendendo e tal. E todo esse histórico também vai estar lá dentro da NFT. E isso é uma parada bem interessante, assim. Apesar de ser meio besta, tipo, é interessante o fato de que a NFT está guardando tanto o histórico de proprietários quanto os dados que originalmente foram adicionados, né, criados juntos daquela NFT. Isso, óbvio, sem dizer que ela pode sim também apontar lá para uma imagem, já que a imagem que estaria associada a esses dados daqui, né, da minha cartinha do Super Trunfo, também são informações que a NFT pode, né, guardar. E aí, cara, por que então hoje alguém compraria um NFT? Assim, o único motivo real que eu consigo... Na verdade, tem dois motivos, né? O primeiro motivo, óbvio, é colecionáveis, que é o motivo principal, então, hoje em dia, do que as pessoas compram. E como assim colecionável? Cara, eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que coleciona videogame. Então, cara, o maluco tem, tipo, o console, ele tem o bagulho físico do, sei lá, do Mega Drive, do Atari, do Super Nintendo, do Nintendo 64. E o cara, não necessariamente ele joga, ele só quer colecionar. Então, é a ideia de colecionar. Você pode colecionar livros, sapato, sei lá, joia. Apesar que joia eu acho meio caro, mas tudo bem. Isso é de cada um. Roupa, bem, você pode colecionar o que você quiser. E aí tem gente, óbvio, que quer colecionar NFT, mano. NFT, tipo, sei lá, eu não sei se já viram, tem uma NFT tipo, famosíssima que é a Ape, que são um monte de macaquinho em situações diferentes. Tipo, tem um macaco ciborgue, um macaco astronauta, um macaco fumante, um macaco, sei lá, mafioso, um macaco pirata. Então, tipo, cara, tem uma série de macaquinhos, assim, imagens de macaquinhos diferentes. É tipo muitos macaquinhos. E as pessoas simplesmente querem colecionar, então, aquele conjunto de imagens, porque elas acharam legal e elas valorizam isso, mano. É simples assim, tipo, é uma parada simples. Então, esse é um motivo que você poderia ver para comprar uma NFT e valorizar essa NFT, beleza? Inclusive, não sei se vocês estão ligados, mas tem coisas assim que, tipo, na época que foram criadas, valiam, sei lá, $50 na época, que seria bastante dinheiro, mas hoje em dia estaria valendo, sei lá, $5.000, saca? Tipo, existe uma valorização associada pelo fato de ter se tornado um colecionável e de uma certa maneira, tipo, não é todo mundo que guarda, então ele é raro e aí isso acaba valorizando bastante a parada. A gente já volta nisso aí, mas basicamente então, colecionáveis seria um motivo de que as pessoas poderiam dar algum uso para NFT. O segundo motivo, que para mim ao menos é muito mais interessante, é que como uma NFT guarda um conjunto de dados, cara, ela pode guardar dados, tipo, razoavelmente interessantes. Então, tipo, cara, o primeiro motivo aqui eu vou colocar como colecionáveis. Agora o segundo motivo, para mim, é muito mais útil. Então, seria utilidades, cara. E é literalmente utilidades, porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você pode vender hoje, imagina que, sei lá, o Paul McCartney, ou sei lá, eu esqueci, eu sou péssimo com o nome de pessoas famosas, então eu vou usar o personagem, beleza? O cara que faz o Iron Man nos filmes da Marvel, desses anos que passaram, por sinal, a gente tá no ano de 2022, beleza? Então, nos anos anteriores aí, essa última sequência de filmes da Marvel e tal, o cara que faz o Iron Man lá, o Homem de Ferro, ele, digamos que assim, esse cara, ele produziu 10 NFTs, beleza? Ele criou 10 NFTs, colocou lá na rede, vamos supor aqui na Ethereum, colocou na Ethereum e falou, olha, quem possuir essa NFT no dia X vai ter direito a almoçar comigo no restaurante Abacaxi, beleza? Então existe uma utilidade. E aí, cara, qual é a parada que é muito interessante nisso? É que, tipo, o cara acabou de produzir, então, 10 NFTs. O mundo inteiro tem acesso a isso. As pessoas vão chegar lá, então, tipo, cara, eu vou colocar aqui, ó, tipo, Iron Man, tá? Só porque eu não sei o nome do maluco, como eu falei. Então, o Iron Man foi lá e produziu, tipo, 10 NFTs.
NFT1, NFT2 e NFT10, beleza? Produziu 10 NFTs. E aí todas as pessoas aqui que tiverem NFTs no dia D, vão então ter direito a, sei lá, almoçar com o ator aqui, ator do Iron Man. E nesse dia, ou sei lá, nos dias subsequentes, né? Então, cara, tipo, tem uma utilidade, porque o que vai acontecer? Quando chegar no dia D, as pessoas que estão na rede vão olhar a informação contida na NFT1 e vão ver, cara, essa NFT daqui é a NFT que foi produzida pelo ator do Iron Man. Como que eles vão ver isso? Bem, pelo aquele histórico que eu falei para vocês que as NFTs guardam. Então, eles vão validar primeiro que a NFT sim é a original, né? Aquela criada pelo cara. Depois, o que eles vão ver também é, cara, quem é o owner, né? Quem é o proprietário atual dessa NFT. Ah, sei lá, é o Joãozinho. E assim, quando eu falo que eles vão ver isso é uma parada até razoavelmente interessante pra mim. Porque, tipo, você teria que provar que Joãozinho possui NFT. E por que eu tô falando teria que provar? Porque, cara, basicamente o que a gente vai ter é um endereço, né? Lembra que as pessoas são anônimas? Tipo, tudo que a gente vê dentro da blockchain é só um conjunto de endereços, um conjunto de hashes. Então, para a gente conseguir associar ao Joãozinho, o que teria que acontecer é que Joãozinho iria pegar a carteira dele e falar, olha, na minha carteira eu tenho essa NFT daqui. Plá! E aí ele ia pegar esse endereço e falar para a rede, olha, pode validar aí esse endereço, que eu estou falando que esse endereço daqui, o endereço que está na minha carteira, é essa NFT1, ou seja, o proprietário original dela foi o ator aqui do Iron Man e o proprietário atual sou eu, porque eu tô te dando esse endereço daqui e eles pertencem à minha carteira X. E esse pertencer à minha carteira X é possível de ser validado dentro da blockchain, porque a gente consegue ver as transações que aconteceram. Então o que a rede vai acabar fazendo é só validar isso. Tipo, qual é o proprietário atual, né? Qual é o endereço da carteira atual e qual é o endereço original lá dessa NFT. E aí eles vão poder validar essas duas informações e falar, cara, beleza, esse maluco é isso mesmo. Então, nesse dia daqui, ele agora tem direito a almoçar lá com o ator do Iron Man. Beleza? Então, esse lance de utilidade... Ah, sim. Outro exemplo seria, cara, ingresso de jogos, ingresso de show. Tudo isso são dados que a gente poderia colocar dentro de um NFT, chegar lá no dia e simplesmente, sei lá, você vai passar um cartão, vai passar um aplicativo, vai mostrar um aplicativo, e esse aplicativo vai ler essas informações, vai validar e pronto, show. Você não precisa levar o papelzinho do ingresso, do show ou qualquer coisa do tipo. Então, cara, isso é muito maneiro, ao menos pra mim, isso é bem interessante pelo fato da utilidade. O lance dos colecionáveis é legal, sim, é legal, mas eu ao menos vejo muito mais valor nesse lance de utilidades do que no lance dos colecionáveis, beleza? Mas aí isso é meio que de cada um. Óbvio, assim, colecionáveis é uma parada legal, eu acho legal também, eu gosto de colecionar algumas coisas, mas eu vejo muito mais valor nesse lance da utilidade das NFTs. E aí, assim, dado isso, esse então seria o motivo para mim de alguém querer comprar, mas óbvio que tem outro motivo, né? Sem ser, na verdade, sem ser utilidade, tem esse motivo de colecionáveis. Além disso, óbvio, tem o motivo de ganhar dinheiro, já que tipo uma NFT, dependendo do projeto da NFT e tal, a gente vai ter coisas, tipo, eu não sei se vocês já viram, mano, mas tipo, já teve NFT que o gasto inicial, esse do macaquinho, por exemplo, tem um macaquinho que tu encontra a, sei lá, $10, beleza? Só que já rolou papo de macaquinho, tipo, sendo vendido a $60 mil, irmão. Só que quando ele foi criado, teoricamente, ele era para ser de $10. Então, essa valorização da parada também pode ser, óbvio, um motivo de você querer comprar. Ou seja, você tá sempre... Tipo, algumas pessoas vão tentar ganhar dinheiro em cima desse lance de, cara, eu vou comprar quando o projeto lançar, porque aí o preço da NFT tá baixinho, e à medida que o projeto crescer, o preço dessas NFTs vão valorizar, e aí eu vou poder ter, então, um lucro extraordinário. Nesse caso aqui, seria extraordinário. Beleza? Sempre isso vai funcionar? Não, mas é uma possibilidade, um motivo para as pessoas quererem comprar. E aí, assim, agora que eu já falei para vocês dessa valorização, tem algumas coisas que tornam isso mais viável, né? Tipo, essa valorização
mais viável. São mais ou menos 4 tópicos, né? O primeiro deles eu meio que já falei, que seria então a utilidade de uma NFT. Ou seja, quando uma NFT é útil para alguma coisa, cara, digamos que você tem um NFT que te dá direito a fazer uma entrevista, sei lá, com o Michael Jordan, mano. Então, pô, essa NFT vai valer, tipo, muito dinheiro. Porque, pô, não é qualquer um que tem direito a uma entrevista com o Michael Jordan, saca? Um outro motivo seria o fato dela ser a primeira. E como assim a primeira? Cara, imagina o seguinte. Imagina que você gerou lá o lance dos macaquinhos, beleza? Então, digamos que a coleção de macaquinhos ela seja lançada primeiro na edição 1. Então, tem um conjunto de macaquinhos na edição 1. Depois a gente lança a edição 2. Não, quer saber? Vamos pensar de outra maneira. Cara, pensa no Pokémon, mano. Quando eu era moleque, bem moleque, assim, pequenininho, e sim, sou velho, isso, beleza, tudo bem. Mas quando eu era garotinho, o Pokémon apareceu lá aqui no Brasil, beleza? E aí tinha aquele joguinho de cartas que você podia comprar, e sei lá, os Pokémons eram os 150 primeiros Pokémons da história do Pokémon, mano. Então todas as cartas só tinham variações desses 150 primeiros Pokémons, beleza? Hoje em dia, eu sei lá quantos tem, deve ter 1000 Pokémons, sei lá. E aí o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que colecionadores passaram a valorizar muito umas cartas brilhantes ou umas cartas lá dos originais, mano. O bagulho que foi lançado em, sei lá, 2002 tá sendo super valorizado agora. Então o preço de uma carta que antes lá valia, sei lá, 50 centavos, hoje deve estar valendo, se pá, tipo, 500 reais, 1000 reais, mano. Isso por quê? Porque é da primeira versão do Pokémon, saca? É da origem do Pokémon. E isso traz um certo valor para as pessoas que colecionam coisas. Então, assim, seguindo ainda nessa mesma vibe de colecionador, um outro motivo seria, então, tipo, cara, história de proprietário. História de proprietário, beleza? E como assim história de proprietário? Mano, imagina o seguinte. Imagina que tu vai comprar um NFT, sei lá, essas do macaquinho, mas em algum momento da história, aquela NFT que tu vai comprar passou numa carteira que pertence a, sei lá, ao... Deixa eu pensar numa criatura... Pô, beleza, é isso. Passou na mão do Neymar. Sim, o Neymar tem NFTs, beleza? Então passou na mão do Neymar. O Neymar tinha comprado ali e, pô, tu é maior fanzaço do Neymar. Então, cara, só pelo fato do Neymar já ter comprado aquilo em algum momento, ou seja, aquilo já ter passado na mão do Neymar, e esse histórico vai estar lá pro resto da vida dessa NFT, porque, tipo, a NFT só vai ser destruída se a gente destruir a rede, beleza? Então tu vai ter uma parada que passou pela propriedade, né? Pertenceu ao Neymar e vai estar registrada eternamente ali na NFT. E você vai estar comprando essa parada. Só esse fato pode valorizar muito mais essa NFT para você. Seria, sei lá, como tu querer comprar a gravata de uma pessoa que você valoriza muito. Pode ser um ator, pode ser um presidente, pode ser uma pessoa histórica. Então, cara, só o fato de ter pertencido a alguém, aquele objeto ganha muito valor. A gente vê vários exemplos disso, de tipo, objetos que pertenceram a, sei lá, Cleópatra, ou ao rei César, ou ao imperador, quer dizer, perdão. Então, ao imperador César lá de Roma, Pães. Então, cara, só o fato de ter pertencido a alguém, essa parada já ganha muito valor. E é a mesma coisa, então, com NFT. Sendo que aqui a gente não precisa de arqueólogo para comprovar essa parada. A gente simplesmente tem o registro dentro da blockchain. E a última parada, cara, seria a unicidade. Não é o fato de ser único, beleza? Eu vou colocar isso porque fica mais fácil. Ou seja, raridade. Putz, é isso, garotão. Então, a raridade de uma NFT. E como assim a raridade de uma NFT? Cara, basicamente é o seguinte, assim como eu estava usando aqui o exemplo das cartas de Pokémon, significa que a gente pode gerar várias NFTs que são cópias umas das outras, beleza? Então, no lance lá do Pokémon, eu podia ter várias cartas iguais do Pikachu, beleza? As cartas são iguais, necessariamente iguais? Não. Assim como o real não é exatamente igual ao outro, porque a gente tem aquele número de série diferente, as cartas também não são exatamente iguais. Mas então, tipo, quanto mais raro tiver uma carta, ou seja, sei lá, digamos que eu tinha uma carta do Articuno, beleza? E essa carta do Articuno só existiam 10 no mundo todo, mano, a minha carta agora, ela vai ter um valor
muito maior do que essas cartas do Pikachu que eram replicadas e todo mundo tinha, saca? Então essa raridade daqui é uma das paradas também que influencia, tipo, bizarramente no preço, sacou? Então esses são, eu acho que os motivos que eu consegui encontrar estudando e tal, de valorizarem tanto, né? Os preços variarem tanto no mundo das NFTs. Belezinha? E aí, eu acho que só para terminar, cara, algumas curiosidades seria basicamente como é que você faria então para comprar essa parada. E assim, tem umas plataformas que você consegue comprar, então cara, é como se fossem sites, beleza? Então você entra lá no sitezinho, Pans, sitezinho X aqui, quadradinho aqui, menuzinho aqui, né, que são os botõezinhos. E aí aqui tu vai, entra no site e aqui tem uma lista, mano, de NFTs. Tipo, cara, tipo loja mesmo, tipo mercado. E aí tu pode ir lá, criar uma carteira, você vai criar uma carteira digital, vai comprar isso daqui e vai colocar então na tua carteira. Eu tô colocando em inglês, né, porque eu sou besta, mas carteira. Então carteira da Blockchain X, carteira na Blockchain X. Beleza? E aí simplesmente é isso. Você vai comprando, vai jogando, vai comprando, vai jogando. Então essa seria a maneira de você comprar a NFT. Eu vou tentar fazer um vídeo mais pra frente de eu mintando, porque eu ainda tenho que estudar isso. Mintar seria então criar. Eu vou tentar criar um conjunto de NFTs ou um NFT, sei lá, para colocar numa plataforma dessas só para ver qual é, só para ver como é que é esse processo de criar e colocar, vender, tentar vender ao menos um NFT, beleza? Mas basicamente é isso. Então quando você compra, a única coisa que você faz é pegar aquele endereço e associar ele dentro de uma carteira sua numa rede. E assim, atualmente a plataforma mais famosa que compra e vende NFTs é a rede da Ethereum. Não a plataforma, né? Seria a rede ou a blockchain. Seria Ethereum. Então muitas vezes esses preços daqui de compras e vendas de NFTs estão em Ether, beleza? Isso é só uma curiosidade mesmo. Uma outra parada, cara, que pode ser curiosa é que, assim, e isso não vale só pro caso de NFT, eu falaria para vocês usarem isso para, tipo, todas ou quase todas as carteiras. E eu vou tentar também mais para frente fazer um vídeo sobre carteira, né? Quase a diferenciação entre carteiras. Mas basicamente, eu recomendaria fortemente de vocês guardarem isso numa carteira física. Sim, existem dois conceitos de carteira virtual e carteira física. Virtual seria, cara, sei lá, um pendrive ou algum outro tipo de papel, placa metálica e tal. Então, carteira física, você vai anotar sim o endereço, ou vai guardar isso e tirar isso da internet, só para dificultar as pessoas ganharem acesso àquilo. E a carteira digital, óbvio, seriam então aplicativos ou então dentro da própria rede lá. Você anota num arquivo dentro do seu computador. Mas basicamente isso seria a carteira digital, né? A secret key da sua carteira. Belezinha? E aí, assim, eu recomendo guardar essas NFTs na carteira física, fora da internet, justamente por uma questão de segurança. Belezinha? Cara, eu acho que é isso. Eu cheguei a pensar em mostrar pra vocês, assim, algumas NFTs que foram vendidos a preços bizarros, mas acho que não precisa bem disso não, beleza? Dá pra vocês catarem. Se for o caso, se vocês quiserem, eu posso até depois... Me manda aí comentário, se quiser, que aí eu cato essas paradas e posto também como um comentário, ou mexo na descrição do vídeo, só para adicionar, então, algumas NFTs que, assim, venderam a preços exorbitantes. Belezinha? Então, acho que por isso Por hoje é isso, galera. Então, valeu, falou e até a próxima.